E aqui não é difícil. A este evento, muito obrigada. Um cumprimento especial para a Senhora Secretária de Estado. Estamos aqui todos hoje para fazer a apresentação do 4º estudo sobre a importância económica e social das IPSS em Portugal. Rigorosamente, nós estamos aqui a fazer a atualização dos dados sobre este estudo para o ano de 2021, sendo que os dados de 2022 já estão em fase muito avançada. Este trabalho é feito pela Central de Balanços da CNIS, mas sob orientação técnica e científica de um professor da Universidade Católica que vai estar connosco para apresentar os dados do seu trabalho, mas à distância, porque infelizmente não pôde deslocar-se da sua residência até aqui, motivado por uma intervenção cirúrgica que fez recentemente. Como podem ver pelo programa, esta nossa sessão vai ter 3 momentos. A sessão de abertura, onde vão intervir o Sr. Padre Lino Maia, Presidente da Direção da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, da CNIS, o Sr. Luís Humberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, e o Sr. Artur Santos Silva, Curador da Fundação La Caixa, também financiador deste estudo, e também foi a Fundação La Caixa que nos cedeu este magnífico auditório. Muito obrigada, Sr. Dr. Artur Santos Silva. De seguida, vai o Sr. Professor Américo Silva fazer a apresentação económica, fazer a apresentação dos dados para 2021 e esta sessão será encerrada pela Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, a Sra. Clara Marques Mendes. Muito obrigada também pela sua presença, é uma honra. Sr. Padre Lino, faça o favor. Uma saudação muito especial à Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão. Quero dizer-lhe aqui, já tive a oportunidade de lhe dizer, confiamos muito em si, esperamos muito de si, mas, repito, confiamos muito em si. Já nos conhecemos há uns tempos e é com grande esperança, confiança e esperança que sabemos que vai acompanhar todo este setor que muito precisa, de facto, da sua dedicação, da sua atenção. Uma saudação também ao Sr. Dr. Artur Santos Silva, um obrigado enorme. Empenhou-se muito a sério, de alma e coração, para a concretização financeira deste estudo e, portanto, uma saudação e um obrigado muito grande. Um obrigado ao BPI Fundação La Caixa, que financiaram, de facto, este estudo e é um financiamento que não é, assim, muito barato, mas não se discutiu valores, discutiram-se, sim, de facto, resultados que, à partida, estavam garantidos como muito bons e depois muito bons cientificamente. Mas depois terei a oportunidade de fazer essa referência. Quero saudar o Sr. Presidente da CASES, o Sr. Presidente do ICE, e aproveito, antes de avançar, já de algum modo foi feito e vai voltar a ser feito aqui um desafio ao ICE, porque nós vamos apresentar os dados de 2021. Farei já referência a isso. Nós, se tivéssemos acesso às contas que o ICE tem, poderíamos estar sempre em cima do acontecimento, temos condições para isso e podíamos estar em cima do acontecimento. Por vezes, vêm-nos com o argumento de que há proteção de dados, as contas são públicas e não se vai divulgar quais são, a que instituições em concreto se referem, que é importante para o estudo.
Uma saudação também ao Sr. Presidente da CEPES, que também, coincidentemente, é Presidente da União das Misericórdias, e por isso falo também dos meus companheiros. Está aqui a ser a Presidente da Confecup, está da FENACERSE, e está também aqui o ser Presidente da União das Mutualidades, que, aliás, depois vai dirigir-se a todos nós, e já vem um trabalho muito bonito, e agradeço o trabalho dele neste estudo que vamos apresentar. Este é o quarto estudo que é apresentado. O primeiro, devo lembrar que foi no Banco de Portugal, e tinha também o aval do Banco de Portugal. O segundo foi apresentado em Serralves, na Fundação Serralves, e também nesse momento o Dr. Artur Santos Silva teve também um papel importante. O terceiro foi apresentado em Coimbra, na sede da Associação Nacional de Municípios, e, portanto, já na altura tive a oportunidade de agradecer, e recordo aos autarcas aqui presentes como é importante, de facto, esta comunhão autarcas dirigentes de IPS. Este quarto é apresentado aqui e aproveito para dizer um obrigado muito grande ao BPI por nos ceder, e tão confortavelmente. Para quem não sabe, não há auditório como este é o único na Europa. E, portanto, e cederam sem qualquer problema e sem qualquer contributo da nossa parte. Devo lembrar que este estudo, aliás, como depois o professor Américo Mendes dirá, teve o primeiro, teve como base 565 instituições ou organizações. Eu agora vou falar em organizações, porque às vezes nós confundimos, mas as misericórdias serão IPS, não serão, há cooperativas, etc. Portanto, direi organizações. E 565 não é pouco, representa 10% do número das organizações do setor social solidário. Representa mais do que 10%, ou representava mais do que 10%, até porque há organizações que eram aquilo que eu costumo chamar entes de razão, que não chegaram a ter atividade, mas havia registro delas. Agora, felizmente, a Direção-Geral da Ação Social está a fazer uma espécie de lavagem de números e, portanto, com atividade mesmo e cooperação, não são 5.565, são menos as que têm, de facto, cooperação e atividade. No segundo estudo já foi com base em 1.000 instituições, organizações, o que significa 20%. É, de facto, um estudo, eu depois direi, tem mais fontes de credibilidade, mas, portanto, não é um estudo qualquer. 20% é muita instituição. Instituições que são, e prefiro dizer por ordem alfabética para não haver aqui qualquer inclinação de opção. Há associações de solidariedade social, há casas do povo, há centros sociais paroquiais, há cooperativas de solidariedade social, mais conhecidas na FENACERSE, há fundações de solidariedade social, há institutos de organização religiosa, há misericórdias e há mutualidades. Penso que não esqueci nenhum grupo. E de cada um destes grupos há 20% que foi estudado. 20% de associações, 20% de casas do povo e por aí adiante. E quando se fala, e a senhora Secretária de Estado vai compreender aquilo que eu aqui vou dizer, não é nada em desfavor dela, ela sabe perfeitamente isso, tão bem, ou muito melhor que eu. Quando se fala às vezes de cooperação, falamos mais de continente, e normalmente apresenta-se dados do continente.
porque Açores, Madeira, são regiões autónomas e, portanto, apresentam autonomamente, de facto, os seus dados. Estes 20% é do país e por distrito, por organização, ou por grupos de organização, por distrito e todos os distritos, inclusive, portanto, Açores e Madeira. O que é, de facto, um estudo muitíssimo credível. Estas organizações são, como já disse, não estou a dizer nada de novo, sabem disso também como eu, ou melhor que eu, são responsáveis, eu costumo dizer, não sei se serei eu o autor, provavelmente não, eu o autor só sou de algumas asneiras, mas são, de facto, um pilar muitíssimo importante do Estado Social. Sem estas organizações, a proteção social, o serviço às pessoas não chegava tão longe nem com tanta qualidade. Uma grande característica é que há organizações das várias famílias espalhadas por todo o país. Costumo dizer, e é um facto, desde a aldeia mais nordestina do distrito de Bragança à mais ocidental da Ilha das Flores, a mais ocidental é Flores, há organizações por tudo quanto é sítio. E até, como sabem, em muitas localidades, o único serviço de apoio às pessoas é prestado por estas instituições, por alguma destas organizações. Sem estas organizações, não era prestado tanto apoio e a tantas pessoas. Aliás, a Segurança Social costuma apresentar números e, por esses números, vemos que 70,8% da proteção social, da ação social, é prestada por estas organizações. Agora até já passa 70,8%. São organizações muitíssimo importantes e que fazem muito bem. Direi, como o Sr. Professor Américo Mendes vai explicar muito melhor que eu, são importantes pela proteção social ou pela coesão social, coesão territorial, porque quem anda de norte a sul do país, do mar à raia, vê que, sobretudo, da parte mais próxima da raia da fronteira com a Espanha, o que há de proteção social é para estas organizações e até a atividade económica desenvolvida é para estas organizações, que ao lado das autarquias, até às vezes mais do que as autarquias, são quem emprega, particularmente quem desce Nacional 2 de Chaves para Faro, quem desce do lado esquerdo pode comprovar isto mesmo. Estas organizações, e como também sublinhará o Sr. Professor Américo Mendes no trabalho que vai apresentar, são também muito importantes na proteção da saúde pública. Isto sempre foi, mas vimos com mais intensidade, particularmente durante o tempo da pandemia. Portugal foi, de toda a Europa, não apenas da União Europeia, o país em que houve menor percentagem de óbitos em lares, graças, de facto, a estas organizações. Enquanto em Portugal, óbitos em lares ERPIs, mas há aqui também lares residenciais incluídos, não chegou bem a 27% dos óbitos. O país que mais se aproximou de Portugal foi o Reino Unido, 33%, e depois a Alemanha, e depois por aí fora, chegando aos 40 e tal %, como Itália e Espanha, por exemplo. Espanha que fica já aqui ao nosso lado. Daí que
nós vinhamos a defender, ou estejamos a defender, que é importante que a própria Constituição da República Portuguesa contemple, no seu artigo 63, o direito universal à proteção social. Isto obriga a criar um sistema de proteção social de que, evidentemente, estas organizações farão parte integral e importante. Claro que se tivesse na Constituição o direito universal à proteção social, talvez nós não nos confrontássemos com tantos problemas como nos confrontamos. Mas isso será dito noutro momento e noutras circunstâncias. O estudo que vai ser apresentado, e termino, que já me estou a alongar demasiado, o estudo que vai ser apresentado é das contas de 2021. Eu queria aqui prevenir uma circunstância. 2021 foi um ano atípico. Os números são reais, daquele ano, são reais, mas não foi, a realidade foi um bocado diferente da realidade, por exemplo, de 2019, como é de 2023. Isto porque em 2021 houve valências que estiveram encerradas e, entretanto, foi mantida a cooperação, portanto, apoio por parte do Estado, apesar do encerramento de algumas valências. E houve também apoios extraordinários, que espero e tenho já, não vou adiantar aquilo que a Sra. Secretária de Estado provavelmente vai dizer, mas, portanto, houve apoios extraordinários, foram extraordinários, e esperemos que venham a ser considerados futuramente ou proximamente. Portanto, foi um ano atípico, repito, e por isso aqui nós podemos sentir alguma frustração. Apresentar agora de 2021, podemos apresentar praticamente já 2022. 2023, como sabem, as contas foram lançadas não por todas as organizações, mas a data limite era final de junho de 2024. Portanto, não era possível, de facto, consultar as contas. De qualquer modo, este é um trabalho muitíssimo válido, científico, competente. E, por isso, a minha última palavra, não a menos importante, é, de facto, para o Sr. Professor Américo Mendes, para a equipa que dirige. De facto, todos nós conhecemos a competência do Sr. Professor Américo Mendes, da Católica, mas da equipa que ele dirige e dele em concreto, é um trabalho extremamente válido, ou é válido ou inválido, portanto, no caso, é extremamente válido. E portanto, para ele, a minha última palavra, ou a penúltima, porque, de facto, e uma palavra de gratidão, muito obrigado, como já foi referido, ele está lá atrás, foi sujeito a uma intervenção à coluna, ele não, certamente compreenderá que eu diga isso, na semana passada não podia deslocar-se, mas está ali ativo e, portanto, vai-nos apresentar o trabalho. Eu disse que era a penúltima palavra, porque a última palavra é para uma senhora que está aqui, que tem sido de uma dedicação espantosa, apoia permanentemente o Sr. Professor Américo Mendes, que é a doutora Palmira, desculpe não dizer senhora, a doutora Palmira Macedo, que se o Professor Américo Mendes é o pai deste estudo, se a doutora Palmira Macedo, como já disse senhora, e é mesmo uma senhora, é a mãe deste estudo. Portanto, este estudo é muito válido, tem pais conhecidos e para eles o meu obrigado. E agora gostava de ouvir, eu digo já, gostava já de ouvir o Sr. Dr. Luís Alberto Silva, não Humberto, Luís Alberto Silva.
Muito boa tarde a todas e a todos. Eu não irei falar de improviso, porque foi já feito um modelo na Assembleia da República e, como todos vimos, os senhores deputados a falarem e a ultrapassar o tempo e não se ouvia no hemiciclo o que é que estavam a dizer, e eu também der-me aqui um tempo, e antes que ele e a equipa desligue, eu acho que vou usar aqui esta minha intervenção, que assim sei que os 5 minutos espero não fugir. Senhora Secretária de Estado, Doutora Clara Marques Mendes, o Senhor Padre Lido Maia, o Senhor Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel de Lemos. Queria também cumprimentar a Senhora Presidente da Confecup. Não sei se está aqui o meu querido amigo também da nossa equipa, o Joaquim Pequis, ainda não o vi. Também queria cumprimentar quer o Sr. Presidente do ICE, quer também o Sr. Presidente da CASES, o meu querido também amigo, o Sr. Presidente do IFP também, Santíssimo Senhor Curador da Fundação La Caixa, Dr. Artur Santos Silva, Professor Américo Mendes, coordenador do estudo que aqui vai ser apresentado, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, quero agradecer ao Sr. Padre Lino Maia por ter concedido ao Presidente da União das Mutualidades Portuguesas o honroso e privilégio de assinar a nota de abertura deste importante estudo que hoje é aqui apresentado. Quero felicitá-lo também por este enorme contributo que dá para o conhecimento da opinião pública a importância económica e social de um setor que constitui um pilar fundamental do chamado Estado Social. São as mutualidades de misericórdias cooperativas e as instituições sociais que, dada a sua missão e capilaridade, se encontram na primeira linha do apoio aos mais vulneráveis e desprotegidos, substituindo aquele que é, como todos sabemos, o papel do próprio Estado. O que o Estado paga a estas organizações para assegurarem lares, centros de dia, serviços de apoio domiciliário, unidades de cuidados continuados e outras respostas sociais, apesar do modesto avanço nos últimos acordos de cooperação, está ainda longe de fazer face aos custos efetivos do seu funcionamento. Esperamos que o trabalho em conjunto que o Ministério e o setor social estão a fazer, no sentido de calcular os custos de cada uma das respostas, seja um ponto de partida para um adequado modelo de financiamento a estas entidades. Ouvimos muito recentemente o Sr. Primeiro-Ministro anunciar a intenção de criar uma lei das finanças para o setor social, que estabeleça regras de comparticipação a longo prazo e com critérios de atualização pré-definidos. Efetivamente, a previsibilidade é um fator importante para as nossas organizações, porque permite um planeamento com menos variáveis e deixam de ficar tão sujeitas aos humores circunstanciais, muitas das vezes, das instâncias políticas. Mas de nada valerá definir um conjunto de regras de comparticipação se os seus valores não forem progressivamente ao encontro do previsto no Pacto de Cooperação em vigor, ou seja, dos 50% custo efetivo das nossas respostas. Não podemos ter um Estado que nos diz que o setor social é fantástico, que €1 investido numa instituição tem um efeito multiplicador muito superior ao que obteria na própria administração pública. Não podemos afirmar que é importante estas entidades serem sustentáveis e depois, no domínio do concreto, criar obstáculos à abertura, por exemplo, de novas farmácias sociais, à celebração de novas convenções para as especialidades e prescrição de meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Somos otimistas e acreditamos que a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social está vivamente empenhada em desbloquear estas e outras questões que preocupam as entidades deste setor. Minhas senhoras e meus senhores,
Esta edição do estudo sobre a importância económica e social das IPSS em Portugal proporciona-nos um retrato muito objetivo da capacidade e da amplitude da intervenção destas instituições na sociedade portuguesa. É um trabalho realizado por uma entidade externa, decretos firmados, como a Universidade Católica Portuguesa, e coordenado por um reputado investigador, como o Sr. Professor Américo Mendes, a quem prestamos a nossa vénia. Se outra virtude não tivesse, e felizmente tem muitas, este estudo vem dar respaldo científico aos diversos alertas que o setor social e solidário vem trazendo a público e justificar o número ainda significativo de instituições que apresenta as suas contas no vermelho. Olhando para o futuro e num contexto de mudança acelerada, é fundamental que o setor social mantenha a sua capacidade de inovação e de adaptação, procurando novos modelos de intervenção e novas formas de responder às necessidades emergentes da nossa sociedade. A importância económica e social das IPSS e da economia social é inquestionável, até pelos mais de 243 mil postos de trabalho criados, pelo seu contributo para o valor acrescentado bruto e o número de pessoas incapacitadas e impactadas na sua ação. Para terminar, em nome da União das Mutualidades Portuguesas, renovo as felicitações à CNIS e ao Padre Lino Maia pela arrojada iniciativa e pelo alcance deste estudo que transcende o interesse particular do setor social e solidário. Esta cooperação entre as entidades do setor social, o Estado, a academia e os investidores sociais é uma cultura que deve ser aprofundada em nome de uma sociedade mais humanista, coesa e inclusiva que não deixa ninguém para trás. Muito obrigado. Pois, muito boa tarde a todos. Naturalmente, começo por saudar a Senhora Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, doutora Clara Marques Mendes, Senhor Presidente da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, Senhor Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, Dr. Luís Alberto Silva, Sr. Dr. Manuel Lemos, meu caro amigo, que é o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, e que há muitas e muito importantes no combate à exclusão social e à desigualdade. Queria também saudar à distância o professor Américo Mendes, que já foi aqui muito bem enaltecido pelo trabalho que tem desenvolvido, e o outro anjo da guarda, que é uma anja da guarda, que é a doutora Palmira Macedo. Eu não saúdo muitas das instituições que estão aqui presentes, porque não sei exatamente reconhecer a quem devia fazer referência, mas faço meus os agradecimentos já produzidos, quer pelo Padre Lino Maia, quer pelo Dr. Luís Alberto Silva. As minhas primeiras palavras são para sublinhar que Portugal, dada a situação de grande desigualdade que bem ainda sentimos no nosso país, precisa muito de instituições de solidariedade social mais fortes e que possam contribuir para que a nossa sociedade seja uma sociedade
mais justa e mais solidária. A este propósito, e não é aproveitar esta altura, a mim não me falaram em 5 minutos, mas eu não quero exceder muito os minutos, que admito que estivessem... Eu dividi por 3, é evidente que o Padre Lino Maia tem um espaço maior, mas vou tentar não ocupar muito tempo. Mas queria destacar o seguinte, porque ainda há pouco fui contactado por uma dessas instituições de solidariedade social, da Covilhã, o BPI em plena crise financeira. Portanto, nós estamos, gostaria de sublinhar, nós estamos num auditório, num espaço que é do BPI. O BPI é hoje detido por um grande banco espanhol, o maior banco espanhol, e esse banco é controlado pela maior fundação da Europa continental, sobretudo em relação à intervenção que faz no setor social. Portanto, no princípio da grande crise que teve efeitos devastadores sobre o nosso país, a crise financeira teve a seguir efeitos muito sérios sobre a vida do nosso país, o BPI decidiu criar um primeiro prémio destinado a instituições de solidariedade social, instituições do setor social, e que o primeiro prémio criado foi para instituições que davam apoio a pessoas com incapacidade. Portanto, chamou-se BPI Capacitar. Outros prémios se seguiram e ainda no reinado do BPI, tal como ele era um banco portanto, não controlado por nenhum acionista, mas houve a visão de criar outros prémios que têm sobretudo a ver com as áreas de exclusão. Hoje, a Fundação La Caixa assumiu esses prémios, que viram multiplicado por 5 os capitais afetos a cada ano. Portanto, todos os anos as instituições do setor social podem concorrer com projetos, não é a solicitar apoios, mas tem que ser apoios relacionados com projetos concretos. E, portanto, hoje os 4 principais prémios, além do Capacitar, é o Séniores, portanto, instituições que dão apoio a pessoas de idade mais avançada e que vivem com mais dificuldades e mais em solidão. O Infância, portanto, que é o apoio a crianças desde instituições que se dedicam a apoiar crianças de áreas mais fragilizadas da sociedade, e desde que nascem até aos 18 anos. E, portanto, e depois há um BPI solidário, que é, sobretudo, para apoiar instituições que apoiam o combate à pobreza, excluindo a faixa que já referi das crianças e dos jovens. Mas, além de este apoio por projeto, e as instituições sabem que todos os anos há novos concursos, e por ano costumam ser contemplados cerca de 120 projetos. No último ano foram 130 projetos, no valor próximo de 5 milhões e também com beneficiários perto dos 20 mil. Desde 2010 apoiamos mais de 1000 projetos com os prémios. Os montantes superam os 30 milhões de euros e os beneficiários 200 mil, mais de 200 mil, portanto, beneficiários. Além desta área, que é um apoio e uma intervenção por projeto, é interessante dizer-lhes que não me recordo de me terem dito que uma instituição distinguida tenha desaparecido do mapa. Portanto, este é um bom sinal. Mas, além disso, nós, num acordo que temos com a Universidade Nova, fizemos uma avaliação do impacto dos prémios concedidos, salvo eu, até 2018 ou 2017. E as conclusões desse estudo, feito pela
SBE da Universidade Nova é extremamente positivo. E, portanto, nós hoje nos programas, o que estamos em relação à pobreza infantil e juvenil, às crianças e jovens, é apoiar estruturalmente instituições que apoiam esse tipo de faixa tão importante, e o método usado conduz a que temos um sucesso escolar em Espanha que está em cima da taxa de sucesso escolar do país, o que quer dizer que crianças e jovens com mais dificuldades não tiveram uma taxa de insucesso superior à média de Espanha, e assim esperamos que seja em Portugal, mas nós já lançamos projetos piloto e agora estamos a lançar projetos definitivos. É um processo demorado, mas é a área que nós gostaríamos de poder acelerar mais, mas temos que treinar as instituições para cumprir esse papel, porque não somos nós que executamos a metodologia, que executamos os processos do programa. São as instituições que ganham concursos para ter este papel, apoiar as famílias, é decisivo, apoiar as crianças, a ligação à escola, a ligação à unidade de saúde e a ligação também às juntas de freguesia. Mas é um processo que está, portanto, a cavalgar, que está a andar em bom ritmo e, portanto, era uma outra intervenção que nós fazemos, e esta não é por ano e por projeto, é por programa que nós temos e por as instituições ganharem o concurso que foi feito, e esse concurso permitirá que a instituição tenha um apoio a médio prazo, como é desejável, como já foi também aqui salientado a outro propósito. Portanto, feito este reclame, desculpem-me, aproveitando este tempo de antena, mas eu acho que estão aqui entidades que é importante que conheçam tudo aquilo que nós fazemos, e estimulo-as a visitar o nosso site para perceberem melhor, quer um, quer outro. A relação com o poder local é fundamental naquilo que fazemos, sobretudo nestes apoios estruturais, e evidentemente, as instituições de solidariedade social só podem ser eficazes se tiverem um grande entendimento com o poder local, até porque o poder local está a ganhar competências que se calhar não imaginávamos há 30 anos ou há 20 anos, e é muito importante. Ora bem, o peso da economia social na economia e no emprego apresenta indicadores que são superiores à média europeia. Não são conhecidos muitos dados, isto não tem grande rigor, mas nos dados disponíveis, portanto, Portugal aparece em terceiro lugar, num conjunto de 7 países. Portugal aparece em primeiro lugar, em terceiro lugar, isto é liderado pela Bélgica, a seguir a Itália, a seguir Portugal, a seguir a Suécia, e, portanto, nestes dados vê-se que o impacto do setor social, que vai mais longe, obviamente, que as instituições de solidariedade social, têm um papel muito importante, mas se, por exemplo, analisarmos outros contextos europeus, outros contextos da atividade destas instituições e também no plano europeu, nós não estamos acima da média, e no voluntariado estamos bastante abaixo. É uma batalha que tem que mobilizar muito mais pessoas. E só podem, nós estamos aqui perante, portanto, um conhecimento do setor social com informação muito relevante. E, portanto, só podem ser preparadas adequadas políticas públicas para fomentar a renovação
e a criação de IPSS se dispusermos de dados fiáveis que permitam caracterizar a situação de cada instituição e do seu conjunto, agregando a natureza da atividade desenvolvida, a sua localização regional, a comparação com empresas privadas de âmbito geral, mas com uma grande intervenção social, e isto tudo para dizer que devemos à CNIS o ter tido a coragem e a visão de avançar em criar uma robusta base de dados, porque só uma base de dados robusta permite ao governo definir políticas bem fundamentadas. Logo que a Fundação La Caixa iniciou atividades em Portugal, foi decidido contactar a CNIS, atendendo às suas nobres finalidades, tais como preservar a identidade e reforçar a identidade das IPSS, assegurar a sua autonomia e independência, estimular a sua decisiva ação de sensibilização para o voluntariado daqueles que podem ajudar na luta contra a exclusão social. Finalmente, importa salientar o seu papel na promoção da colaboração, da cooperação entre IPSS e, em geral, com instituições da chamada economia social e desde que cumpram os mesmos fins. Logo, nesses primeiros contactos, na altura, nós comprometemos-nos a apoiar, salvo erro, o tratamento da informação económica e financeira que tinha sido, salvo erro, já iniciado, que era o segundo, e não foi necessário, porque tinha havido incapacidade, isto é, não tinham tido sucesso a manutenção dos apoios europeus para este trabalho, para este reforço, continuidade da base de dados, mas isso acabou por não ser, acabou por vir o dinheiro europeu e não foi necessário. É interessante salientar, portanto, isto eram dados de 16 que foram publicados em 2018. As conclusões obtidas a partir da primeira amostra revelaram-se da maior utilidade, dado que, como foi já referido, continha 10% das IPSS num total de 5.600. Foi com todo o empenho e com todo o entusiasmo que a Fundação La Caixa decidiu colaborar com o CNIS no financiamento do tratamento e divulgação dos dados da Central de Balanços de 2021, que se concluiu em novembro de 2023. Acho muito importante o que foi referido pelo padre Lino Maia, salvo eu, que foi de que a metodologia do tratamento de dados foi uma metodologia que foi submetida a uma opinião da Central de Balanços do Banco de Portugal, e isso também dá uma grande robustez a este processo. O estudo que agora se apresenta trata duas amostras, a inicial e 1000, portanto, o dobro praticamente da inicial, mas contendo-a, portanto, mas separaram duas amostras, a inicial e uma que integra a inicial e mais cerca de 500 entidades, portanto, de 10% passamos para perto de 20%, e isto significa também que cerca de 30%, segundo o que li, do valor acrescentado bruto, do contributo para o produto nacional destas instituições, portanto, estes 20 representam, em termos de valor acrescentado, 30%. Este relatório, portanto, tem o mérito de revelar com todo o detalhe o que fazem as IPSS e que o seu papel é muito importante nos serviços sociais, é muito importante na melhoria
da saúde, é muito importante no reforço da educação e, portanto, nós aqui temos informação muito valiosa. Eu estou certo que os dados hoje divulgados oferecerão uma fundamentação, como disse, objetiva mais sólida, na medida em que estamos a distribuir informação do dobro das entidades que tínhamos nos primeiros estudos, e isto permitirá preparar as políticas públicas. Vi recentemente uma intervenção do Sr. Primeiro-Ministro em que ele sustenta que o Governo tudo vai fazer para fazer aprovar uma lei das finanças para o setor social solidário. Seguramente que a Sra. Secretária de Estado se vai ocupar deste tema e, portanto, estamos certos com a fundamentação objetiva que agora é oferecida. O crescimento e aprofundamento da ação das instituições de solidariedade social vai ser reforçado, não temos dúvidas, e Portugal muito precisa desse apoio às instituições e um apoio de médio prazo que lhes permita traçar o seu caminho e elas próprias desenharem os seus planos a médio prazo para serem mais sólidas e eficazes. Muito obrigado. O professor Américo Mendes já foi referido, e muito bem referido, e de forma muito merecida. Gostaria apenas de dizer que ele é professor da Universidade Católica Portuguesa no Centro Regional do Porto, criou e coordena a ATES, a Área Transversal da Economia Social, e vai agora, e há vários anos, eu penso que há cerca de 20 anos, que é consultor da CNIS, trabalha connosco com muita dedicação e afinco, por valores que não são os correspondentes às suas capacidades e aos seus conhecimentos, mas muito mais por amizade. Portanto, vamos agora ouvir o Sr. Professor Américo Mendes a apresentar os dados para 2021, com muita pena nossa, porque já deveriam estar aqui também os de 2022, mas estou certa que o Sr. Presidente do ICE ouviu com muita atenção aquilo que o Sr. Padre Lino disse e para o ano teremos já o 2022 e 2023. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas e a todos. Assim, de certeza absoluta que não me esqueço de cumprimentar ninguém, mas de qualquer forma permitam-me um cumprimento e uns agradecimentos especiais, a começar pela Senhora Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Sr. Presidente do ISES, as outras instituições públicas aqui presentes, a CASES, o IFP, também os representantes das confederações da economia social, e um agradecimento e um obrigado infinito à CNIS, na pessoa do Sr. Padre Lino Maia, e de quem, como ele tem estado na direção desta confederação, à mãe deste estudo, a doutora Palmira Macedo. Um abraço muito amigo e muito especial. E também às instituições que se associaram a esta edição, à União das Mutualidades, na pessoa do Sr. Dr. Luís Alberto Silva, também do Sr. Dr. Artur Santos Silva, também um caríssimo amigo de algum tempo, e também a todas as pessoas, amigas e amigos que estão aí presentes, a quem eu gostava de hoje poder dar um abraço, mas que, enfim, por razões que já explicaram, não posso. Portanto, obrigado pela vossa presença, pela vossa amizade, vários deles a colaborar connosco na obtenção dos dados que têm sido precisos para este estudo, e sobre os dados também juntar aqui a minha voz àquilo que já foi dito por outros intervenientes anteriores,
este estudo, a elaboração deste estudo poderia ser reduzida em 90% em muitos porcento se nós pudéssemos ter acesso à base de dados que a Segurança Social tem sobre as contas das instituições. Portanto, até agora, incluindo neste trabalho, toda a pesquisa tem sido feita essencialmente através da internet, evitando o menos possível incomodar as instituições que são semanalmente assediadas com pedidos de informação de todos os lados, mas que com a disponibilidade e de espírito de colaboração nos vão ajudando a completar aquilo que nós não conseguimos obter por esta via. Também aqui um obrigado muito grande e um abraço muito grande ao meu companheiro nestas andanças, que agora nos últimos estudos tem sido o Dr. Francisco Rocha, deve estar por aí. Muito obrigado, Francisco, e também um grande abraço para si. Deixem-me só gastar mais 1 minuto ou 2 nestes cumprimentos e agradecimentos especiais para corrigir uma injustiça, porque eu acho que nunca fiz isso. Nós já vamos aqui na apresentação do que de facto é o 5º estudo, porque o anterior foram 2 num. Eu acho que em nenhuma dessas apresentações eu fiz esta referência. Este estudo tem uma pré-história e há uma partezinha dessa pré-história que eu queria aqui lembrar. Portanto, a ideia de elaborar esta central de balanços é uma ideia que já anda no ar há alguns anos, ainda bem antes da feitura do primeiro estudo, e nestes nossos trabalhos com a CNIS, e aproveitando uma vez uma conversa com um amigo de há muitos anos, o Dr. Carlos Costa, que na altura governador do Banco de Portugal, falei-lhe nisto por uma razão muito simples, é que o Banco de Portugal produz uma central de balanços para o conjunto das empresas não financeiras em Portugal. E, portanto, a sugestão era de que nessa central de balanços se pudesse trabalhar de uma forma mais especial este setor da economia social. Ele abraçou a ideia imediatamente e com todo o entusiasmo, pôs os seus serviços logo a mexer no sentido deste trabalho poder avançar. O que é que aconteceu? Veio, passado poucos dias, a saga do novo banco e do BES, não é? Pronto, e eu aí, evidentemente, perdi a coragem de depois lhe voltar a falar no assunto, mas pronto, entretanto surgiu a oportunidade de podermos fazer isto num projeto que, entretanto, a CNIS iniciou, e por isso é que estamos agora na 5ª edição deste trabalho. Eu não consigo movimentar os slides aqui deste lado, preciso aí da vossa ajuda. Portanto, são 4, como eu disse, de facto são 5, porque o terceiro são 2 em 1, e estes trabalhos têm todos uma estrutura semelhante, que está descrita no slide a seguir, e que é a seguinte. Portanto, há uma primeira componente, que já foi aqui referida mais que uma vez, que tecnicamente se chama central de balanços. Portanto, central de balanços não é mais do que um conjunto de indicadores sobre a situação económica ou financeira, neste caso das IPSS, calculados com base nas suas demonstrações financeiras, nas suas contas de resultados e nos balanços. No primeiro trabalho, que foi publicado em 2018, a amostra foi de 565 IPSS, já foi dito porquê, era cerca de 10% das IPSS que existiam na altura, e logo a seguir duplicou-se a amostra, passando para cerca de 1000, sendo que estas 1000 contêm as 565 de 2016. Portanto, temos aqui 2 séries a correr, temos procurado sempre manter consistência nas séries, ou seja, manter as mesmas instituições que estão cá desde o princípio. Evidentemente, se há uma ou outra que desaparece pelo caminho, tentamos substituir por uma semelhante, mas são séries que têm mantido essa consistência ao longo do tempo. A segunda componente tem variado conforme os estudos, e o seu objetivo principal é apresentar indicadores que, de propósito, são indicadores o mais simples possível, primeiro para serem mais facilmente entendíveis por quem os observa, mas também com o objetivo de, pelo menos alguns deles, poderem ser internalizados
no reporte que as instituições fazem das suas próprias atividades, sem precisarem de Américos Mendes, nem de Knises, nem de Vacaixas, nem de ninguém a assisti-los nesse trabalho. Ou seja, são contas, são indicadores que as próprias instituições, os seus custos próprios, em alguns casos, podem fazer e podem divulgar para dar a conhecer melhor o que fazem. Resumindo, esses indicadores têm centrado em 3 contributos que acho que são fundamentais naquilo que é o trabalho realizado por estas instituições. O primeiro é reconhecido por todos, portanto ninguém discute isso, que é o contributo que estas organizações dão para promover a inclusão social, promover a coesão social. Mas convém não esquecer que não é só este bem público que as IPSS produzem. Elas estão, já foi aqui dito, naquelas partes do país onde mais ninguém está, ou poucos outros estão a apoiar as populações que lá vivem. Portanto, elas dão também um contributo muito importante para promover a coesão territorial. E para quem ainda não tinha dado por ela, as IPSS são também unidades produtoras de serviços de saúde e, portanto, também dão um contributo para melhorar a saúde coletiva. Há um quarto contributo que eu vou referir só ao fim, não está nos slides, e, portanto, eu não os pus nos slides, mas ainda há um quarto, mas deixemos isso depois para as conclusões. Antes de ainda passar a apresentar com detalhe os dados relativos à central de balanços, ainda mais uma nota sobre estes 3 serviços com a natureza de bens públicos fundamentais que as IPSS produzem. Estes serviços, estes bens e serviços, não são maná que cai do céu. Quer dizer, a coesão social não acontece por acaso, a coesão territorial não acontece por acaso, a melhoria da saúde coletiva não acontece por acaso. É preciso que alguém trabalhe para isso e, portanto, isto tem custos de produção. E estes custos de produção, se é para que estes bens e serviços sejam produzidos, têm que ser pagos. Não é? E, portanto, não é às IPSS que se vai pedir que arquem com a totalidade dos custos de produção destes bens e serviços. Com certeza que elas têm que fazer a sua parte, e estão a fazer a sua parte, mas é preciso que o resto da sociedade também partilhe estes custos. Desejavelmente de uma forma voluntária, mas seria ilusório pensar que aquilo que as IPSS não conseguem pagar dos custos da produção destes serviços seja integralmente coberto por contribuições voluntárias de benfeitores. Há um caso ou outro, uma ou outra IPSS que o consegue, mas são exceções que só confirmam a regra. E, portanto, é preciso que, além dos contributos voluntários, em dinheiro, em trabalho voluntário, em espécie, a sociedade, através de quem legitimamente a representa, e que nós elegemos para isso, neste caso as entidades públicas, também cubram o resto. Portanto, fica aqui esta nota, nada de tudo o que for retrocesso no papel do financiamento público deste setor é andar para trás e é irmos para situações piores e que não desejamos que venham a acontecer. Vamos então começar então pelos resultados da parte relativa à central de balanços. Portanto, eu neste slide que está ao fim voltar a fazer aquele pedido que já aqui foi feito, se possível, podermos passar a ter acesso às bases de dados da Segurança Social. Deixa-me só aqui contar um pequeno episódio. O primeiro estudo foi assim uma loucura, um trabalho um bocado épico. Eu lembro-me que era preciso, em determinada altura, para nós compormos a amostra nacional, de encontrar as contas de uma casa do povo nos Açores. Pronto, andei a procurar lá nas redes sociais, nos Facebooks das páginas das casas do povo dos Açores, a ver se lá chegava, porque muitas delas nem sequer têm site na internet. E finalmente encontrei uma, andei para trás, até chegar ao posto relativo à Assembleia Geral lá da Casa do Povo, onde vinha a convocatória da Assembleia Geral para o dia tal, no sítio tal, e depois assim uma notinha a dizer para quem quiser consultar os documentos para a Assembleia Geral, clique aqui, pronto, e com sorte lá apanhei
as contas, o balanço e a conta dos resultados dessa IPSS. Pronto, acho que convém que não continuemos a funcionar desta maneira e possamos todos, enfim, ter acesso aos dados no sítio onde eles estão, porque será poupar-se-á 90 e muitos por cento do trabalho que temos precisado para fazer estes estudos. Então, vamos então ao primeiro, isto também já aqui foi dito, portanto, as tais 2 amostras com que temos estado a trabalhar, certificadas por distritos, no caso do continente e das regiões autónomas, portanto são amostras nacionais e cobrindo toda a tipologia jurídica de organizações que pertencem a este setor, as associações, fundações e cooperativas de seguridade social, as Irmandades das Misericórdias, as associações mutualistas, as casas do povo e os institutos religiosos. Pronto, e é com muito gosto que temos estado a ver que ao longo destes estudos, as várias organizações confederativas representativas destas várias famílias se têm vindo a associar com gosto ao nosso trabalho. Na edição anterior tivemos o gosto de ter o Dr. Manuel Lemos e a União das Misericórdias, hoje a União das Mutualidades, portanto é bom, isto é um trabalho que não é da CNIS, é da CNIS para o mundo e portanto é para servir todos e não é aqui propriedade exclusiva de ninguém. Então, primeiro conjunto de indicadores que está, não vou aqui apresentar todos que estão no trabalho, vocês têm aí a versão em papel e depois a cópia também na internet e poderão depois ver os detalhes. O que está aí a vermelho são as séries, portanto, para a primeira para as 565, a que está no meio para as 1000 IPSS, e depois faço aí o confronto com o mesmo indicador para o conjunto das empresas não financeiras, esse que está a preto, calculado pela Central de Balanços do Banco de Portugal. Como estão a ver, portanto, há cerca de 17, 18% de IPSS que têm resultados operacionais negativos, o que realmente deixa alguma preocupação. Portanto, são organizações que estão com muita dificuldade, portanto, em poder manter a sua atividade, mas comparativamente, apesar de tudo, isso é menos do que o que acontece no conjunto das empresas não financeiras. No slide a seguir está o indicador agora relativo aos resultados líquidos, portanto aqui já estamos a ter em conta as amortizações e depreciações, os encargos financeiros que não entram nos resultados operacionais. Portanto, aqui temos cerca de um pouco mais de um terço das IPSS que estão com este tipo de resultados, mesmo assim também um pouco menos do que no conjunto das empresas não financeiras. Eu julgo que a seguir aparece um gráfico que dá para ver isto melhor, exatamente. Há um gráfico para a série mais longa, das 565, portanto a começar em 2016, depois a seguir está um gráfico para a série que começa em 2017, e portanto nota-se aí o efeito conjuntural da pandemia, ou seja, de que nos anos da pandemia, fruto de fatores que também já foram referidos em intervenções anteriores, diminuiu o número, a percentagem de empresas, de IPSS com este tipo de resultados, mas que agora, em 2021, vamos ver o que é que se passa depois, que vai passar em 2023, 2023, volta outra vez a subir a percentagem de IPSS com resultados operacionais e líquidos negativos. Podemos passar ao próximo, exatamente, portanto este é o da série mais curta, de 2017, podemos passar ao próximo slide, e agora entrar na análise do que é a estrutura de rendimentos das IPSS. Aqui está o gráfico para 2021, para os anos anteriores a configuração não seria muito diferente. As IPSS, se é para terem lá o S da solidariedade, não podem cobrar às pessoas que servem valores
que cubram o custo de produção desses bens e desses serviços. Portanto, o que elas cobram é aquilo que na gíria do setor chamam as mensalidades, e essas mensalidades é o que está aí mais azul, mais carregado, são cerca de 28% do total dos rendimentos. Portanto, tem que ir buscar o resto do outro lado. Não vou aqui dar novidade nenhuma, portanto, onde é que elas vão buscar o resto? Vão buscar 40% à Segurança Social, às coparticipações da Segurança Social, está aí o vermelho, né? Depois há financiamentos de outras entidades públicas, de autarquias, do IFP, do Ministério da Educação, portanto, tudo somado dá um pouco mais de 50%. Portanto, 28% dos utentes, metade do setor público, central, a administração central ou a administração local, e assim já bem longe disto, mas embora felizmente com alguma tendência para crescer, e estão aqui entidades que se têm distinguido nessa boa função, contribuições voluntárias da sociedade civil, de particulares e de pessoas coletivas, fundações e outras, mas isso para já são só 6% do total do rendimento das IPSS. Aquelas que podem, umas mais, outras menos, tentam também valorizar o seu património, prestar outros serviços secundários, para além daqueles que prestam aos seus utentes, isso são 10%, e depois há ali uns 5%, enfim, de pequenas rubricas que não são muito relevantes para o caso. Portanto, é esta a estrutura de rendimento das IPSS e que se tem mantido no essencial ao longo do período que temos estado aqui a analisar. Eu julgo que a seguir aparece um gráfico com a forma como isto tem evoluído, portanto o gráfico serve para ilustrar o efeito conjuntural da pandemia, que foi de que nesses tempos de pandemia diminuiu naturalmente a parte das mensalidades, portanto o valor pago pelos utentes, aumentou a percentagem das coparticipações das entidades públicas e também as contribuições voluntárias da sociedade civil, pessoas individuais e pessoas coletivas também aumentou alguma coisa. Veremos agora como é que isto será em 2022, 2023, mas para já a situação até agora foi esta. Só aqui há alguns números para fixarmos melhor cada uma, o que se passa com cada uma destas componentes. Portanto, aí está as mensalidades, ou seja, a parte que corresponde aos pagamentos feitos pelos utentes à volta dos tais 28%. Isto não é o único, mas é a principal forma das IPSS contribuírem para a coesão social. Elas contribuem para a coesão social de outras maneiras, para além desta, mas o modo específico de o fazer é precisamente este, ou seja, de providenciar a pessoas em situação de carência económica bens e serviços que são essenciais a uma vida humana condigna, por valores abaixo daquilo que elas podem pagar para cobrir os respectivos custos. E, portanto, eu costumo dizer, não sei até se escrevi isso no slide a seguir, às tantas sim, ainda não, mas podemos manter o slide anterior, e se depois aparecer mais à frente, eu volto a repetir. Mesmo que uma IPSS fosse gerida pela melhor gestora ou gestora deste planeta, iria ter sempre um problema de sustentabilidade económica para resolver, que teria que resolver, senão isto fechava, que é, ela não pode, para ser uma instituição solidária, cobrar às pessoas que serve valores que cubram os respectivos custos de produção dos bens e serviços que lhe produzem. Portanto, se houver má gestão, com certeza que este problema é agravado, como é óbvio, não é? Mas isso, há má gestão e gestão assim, nas IPSS, nas empresas privadas, no Estado, portanto, não é? Mas aqui, mesmo que tivéssemos a melhor gestor do mundo à frente de uma IPSS, este problema estava sempre aí. Portanto, ou seja,
os utentes só pagam uma parte, neste caso 28%, do que é o custo do serviço que lhes é produzido, e este é o modo próprio o principal modo próprio das IPSS cumprirem o seu desígnio de promoverem a coesão social. Depois, nos slides a seguir, eu não ia perder tempo, portanto, estão aqui os valores que depois apareceram no gráfico de há bocado, os tais 40% correspondentes às competições da Segurança Social, os tais 10 ou 11% correspondentes aos contributos das outras entidades públicas, e isto tudo somado, portanto, a dar os tais 51%, e os contributos voluntários da sociedade civil, ali agora um bocadinho acima dos 6%, fruto da pandemia. Veremos se isto continua a subir nos próximos anos, era bom que sim. Aqui o Sr. Santos Silva deu-nos boas esperanças de que pelo menos teremos do seu lado e da sua instituição esforços para que esta situação melhore, mas é preciso que outros também o façam. Mas estamos, portanto, ainda muito longe daquilo que seria necessário para que as instituições pudessem cobrir a diferença entre o que os utentes podem pagar e os custos que tenham dos serviços que lhes prestam. Eu julgo que quanto aos rendimentos não terei... e os rendimentos próprios das instituições, portanto, de vendas de bens e serviços, cotas de associados, outros serviços que prestam, para além dos que prestam aos seus utentes, o trabalho para a própria instituição e alguns rendimentos suplementares, portanto, à volta de 10% ou nem isso. A seguir, isto eu já disse, não vou aqui repetir mais, não é? A seguir, deverá aparecer aí o que eu tenho a dizer sobre os gastos. Mas antes de entrar na abordagem da estrutura de gastos da instituição, pelos indicadores que eu aqui apresentei, que não são assim grande novidade para ninguém que nos está a ouvir, por mais esforços que as IPSS possam fazer, e estão a fazê-lo, e portanto é justo que se diga que o estão a fazer cada vez mais e em cada vez maior número, no sentido de aumentarem os seus rendimentos próprios, desenvolvendo negócios sociais, valorizando o seu património, prestando serviço a outras pessoas para além dos utentes que servem, para além da qualificação, da profissionalização e da melhoria do trabalho que fazem de angariação de fundos junto da sociedade civil. Realisticamente, ficará sempre aí um resto muito grande de custos que precisam de ser pagos por recurso a financiamento público. E, portanto, essa necessidade de recurso a esse financiamento público tem que ser devidamente tida em conta no desenho das políticas públicas para este setor. Já, por visto, foi feita aqui uma referência de que poderá haver avanços nesse sentido, porque se nós não formos por esse caminho, só temos dois. E é isso que eu tenho aí no slide a seguir, só temos dois. Ou o Estado toma conta disto, ou seja, o Estado é financiador e é prestador direto deste serviço, e, portanto, acaba-se com as IPSS, não é? Ou então as IPSS deixam de ser cada vez menos IPSS e, portanto, o S da solidariedade vai diminuindo, elas vão sendo obrigadas a cobrar cada vez mais aos seus utentes, vão sendo obrigadas a fazer outras coisas que não aquelas que estão na sua missão principal, que é o caminho da mercantilização. Aqui é a minha opinião pessoal, mas presumo que não estou sozinho neste momento, nesta posição. Não queremos nenhum outro caminho. E, portanto, temos que manter este modelo, corrigi-lo nas muitas imperfeições que ele tem, mas não o deitar fora, nem o abastardar, porque não vai ser nem o mercado por si só, nem a filantropia por si só, nem o Estado por si só, que vão dar devidamente conta deste assunto. Cada uma destas instâncias tem o seu papel importante a desempenhar, mas as IPSS são e devem continuar a ser insubstituíveis neste papel, contando com esse
parcela de financiamento público que é indispensável à sua sustentabilidade económica, cujas dificuldades, volto a dizer, não têm que ver essencialmente com problemas de má gestão destas organizações. Tem que ver com a natureza da sua missão principal, que é promover a coesão social, providenciando bens e serviços essenciais a uma vida humana condigna, a quem não pode pagar por eles um preço que cuba ao respectivo custo. Podemos avançar, e, portanto, lá está, temos que manter este modelo de cooperação Estado e PSS. Ora, não sei se já estamos aqui a chegar a... ainda, desculpem lá, eu estou a ser chato, perdoem-me, mas ainda tenho uma última palavra a dizer sobre o financiamento público. Eu já ouvi muitas vezes, e julgo que não sou o único, usar o termo subsidiodependência relativamente ao financiamento público que é atribuído às IPSS e até a outras organizações de economia social. Subsídio é o nome que realmente esse financiamento tem na contabilidade e, portanto, não vamos agora aqui estar a alterar terminologias termos da contabilidade. Mas eu não gosto do termo, não é? E, portanto, eu acho que em termos corretos, em termos económicos, o que se deve, a forma como deve ser designado o financiamento público que é atribuído às IPSS e outras organizações de economia social é o de se tratar do pagamento pelos cidadãos, através de quem legitimamente os representa, de parte do custo de produção de serviços que têm a natureza de bens públicos. Portanto, serviços que, se alguém os produzir, nos beneficiam a todos, mesmo que nós não sejamos obrigados a pagar por eles. Não é? E já disse aqui quais são: coesão social, coesão territorial, melhoria da saúde coletiva. Portanto, se nós queremos mais coesão social, se queremos mais coesão territorial, se queremos melhor níveis de saúde coletiva, temos que pagar por isso. Se não pagarmos, não podemos beneficiar destes serviços. Pronto, então julgo que estamos agora finalmente chegados à componente dos gastos e depois que não terei assim muito mais a dizer para além disto. Nos gastos, qual é assim de longe o facto mais saliente? 65% dos gastos operacionais são gastos com pessoal. Depois, em segundo lugar, muito longe, vêm os gastos com fornecimentos e serviços externos. E sobre os gastos de pessoal, podemos avançar. A evolução neste período que aqui está em análise foi esta. Portanto, aí está a percentagem dos gastos de pessoal no total dos gastos operacionais. Não consta que isto seja porque agora as IPSS desataram a pagar grandes salários aos seus funcionários, aos seus colaboradores, mas foi esta a evolução. Mas sobre os gastos de pessoal, há aqui e desculpem-me trazer para aqui a minha costelinha de economista e um conceitozinho de economia, mas que julgo que não é difícil de perceber, está apresentado no slide a seguir. É uma situação que a economia se chama a enfermidade de Baumol. O que é isto da enfermidade de Baumol? Enfermidade não é boa coisa, não é? Portanto, é um problema que acontece se ocorrerem simultaneamente 3 situações. A primeira já aqui foi evidenciada, que é a do peso relativo muito elevado dos gastos do pessoal no total dos gastos da organização. A segunda é da produtividade do trabalho crescer relativamente menos do que no resto da economia. Isto, no caso das IPSS, é claríssimo, quer dizer, não dá para pôr um robô ou um computador a substituir os cuidados de uma pessoa que está a tratar das pessoas que são servidas pela instituição. Se fosse uma indústria, em muitos serviços, é possível substituir pessoas humanas por máquinas.
nas IPSS, essas possibilidades de substituição são limitadíssimas e, aliás, até a evolução é mais ao contrário, é cuidar mais e melhor de cada pessoa que é servida por estas instituições. Mas a remuneração de quem trabalha nestas instituições, mesmo que infelizmente a trabalho igual e a qualificação igual se ganha aqui pior do que no resto da economia, mas em termos tendenciais não pode evoluir de uma forma cada vez mais diferenciada do resto da economia. Ora bem, não é preciso ser economista nem gestor nenhum para tirar a conclusão disto tudo. E a conclusão é um encarecimento relativo dos bens e serviços produzidos por estas instituições relativamente aos bens e serviços produzidos pelo resto da economia. Outra vez a mesma nota que eu fiz atrás. Mesmo que uma instituição como esta esteja a ser gerida pelo melhor gestor do mundo, ou melhor gestora do mundo, este problema vai estar lá sempre, porque tem que ver com as especificidades destas organizações. Eu aí nos slides a seguir tenho só alguns dados para ilustrar cada uma destas situações, portanto, mas o que não vale a pena é alongar-nos muito, são elas, todos estamos conscientes delas e, portanto, podíamos avançar já para o ponto seguinte, que é, podemos seguir, pode passar ao próximo, que está, que é, e eu aí enfim, vou poupar-vos aqui os números, eles estão todos no trabalho, que são os indicadores relativamente à estrutura financeira das IPSS. Elas, de um modo geral, claro que isto varia de umas para outras, como é óbvio, mas de um modo geral apresentam bons rácios de liquidez e de solvabilidade, têm taxas de endividamento menores do que no conjunto das empresas não financeiras e também, compreensivelmente, têm taxas de rentabilidade dos capitais próprios menores do que no conjunto das empresas não financeiras, o que aqui são situações que são fáceis de perceber, não vale a pena alongarmos mais aqui. No último estudo, não, neste já se fez isso, e julgo que no anterior, portanto, para trás não, acrescentou-se, portanto, à análise da estrutura dos rendimentos e à estrutura dos gastos e aos indicadores financeiros, uma análise dos custos e dos gastos e dos rendimentos por valências. As valências que foram analisadas, aí já isto não dá para fazer para as 1000 IPSS, isto precisa de dados com detalhe que é absolutamente inviável nós conseguirmos para esse, mas está feito para umas largas centenas de IPSS desta amostra, e para as valências que estão aí referidas, as cores querem dizer o seguinte: o que está a vermelho são as que têm resultados negativos, as que estão a preto são as que estão equilibradas, portanto, as ERPs, resultados negativos nos 2 últimos anos, centro de dia, o centro de convívio, os centros de atividades de tempos livres, os centros de acolhimento temporário, os centros de aconselhamento familiar e parental também negativos, e o resto, enfim, as contas estão relativamente equilibradas. Estou mesmo quase a chegar ao fim, com então a referência agora rápida aos tais indicadores que na segunda componente destes trabalhos nós temos vindo a produzir e compilar para identificar alguns aspectos dos contributos das IPSS para os outros 2 bens públicos fundamentais, que são a coesão territorial e a saúde coletiva. Relativamente à coesão territorial, logo no primeiro estudo, e podemos passar a esse slide, calculou-se uma coisa chamada o multiplicador de rendimento local. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que por cada euro que uma IPSS capta para o seu território, ou por donativos que angaria, ou com participações de entidades públicas que recebe, ou por outras vias, esse euro é injetado na economia local para pagar aos seus colaboradores, aos fornecedores de bens e serviços locais, e fica a rodar na economia local, e ao fim de algumas iterações ele já foi multiplicado por mais de 4. Pense, portanto, instituições que em muitos casos estão situadas em territórios ditos de baixa densidade e onde pouco mais há do que a IPSS e a Câmara Municipal, e mais alguma agricultura e para outras pequenas empresas que ainda por lá vão resistindo,
este efeito multiplicador das IPSS nestes territórios. Acho que é um facto relevante a ter em conta. Também andamos a ver na Carta Social onde é que está, por freguesias do continente neste caso, onde é que estão situados os equipamentos sociais das IPSS, do setor social dito lucrativo e do Estado. E as IPSS têm equipamentos sociais em mais de 70% das freguesias e em mais de 25% e em mais de um quarto só lá estão elas a prestar serviços sociais. Portanto, não está lá o Estado, nem está lá o setor social dito lucrativo. Portanto, acho que isto são indicadores claros do contributo que estas organizações dão para reduzir as disparidades regionais. No segundo estudo, salvo erro, apresentámos um mapa que vai ser visto a seguir, no slide a seguir, que, enfim, os dados já são ali um bocadinho antigos, mas não foi possível, enfim, atualizá-los na altura, mas a situação não deve ter mudado muito. O que é isto? Isto é a percentagem do emprego de cada concelho correspondente às IPSS. Pronto, está aí o país a duas cores ou a duas velocidades, portanto, no interior esse peso relativo é significativamente maior do que no litoral e, portanto, aqui está outra forma das IPSS contribuírem para reduzir as disparidades regionais e contribuírem para a coesão territorial. Ainda sobre aqui a questão deste contributo para o emprego. Nestas zonas do interior, elas são das poucas organizações que proporcionam algum emprego qualificado, isso é um lado positivo. O lado negativo são as cada vez maiores dificuldades de recrutamento nesses territórios desse emprego qualificado, e esta é uma dificuldade muito grande com que as IPSS estão a confrontar cada vez mais nessa parte do país, e até não só, mas pelo menos aí. E ainda sobre este papel das IPSS para a coesão territorial, aqui mais uma nota. Nesse Portugal dito de interior ou de baixa densidade, portanto, vítima de imigração para o litoral e para o estrangeiro, essa imigração, evidentemente, que rompeu muitos dos laços de solidariedade social que existiam nessas localidades, e, portanto, temos pessoas cada vez mais idosas, cada vez mais isoladas, cada vez mais carentes de relações interpessoais, e as IPSS muitas vezes é praticamente a única instância que resta para restaurar ou restabelecer essas relações interpessoais, sem as quais um ser humano não pode ter uma vida humana condigna, e penso que este papel também deve ser assinalado no que toca ao contributo das IPSS para a coesão, neste caso, coesão social e coesão territorial. Podemos avançar para o próximo. Eu aqui, permitam-me uma pequena incursão num trabalho que não foi feito neste âmbito e, portanto, não está neste estudo, mas eu só o faço porque também aqui há tempos o Sr. Paulo Maia me pediu para, num evento da CNIS, falar sobre este assunto, e que tem que continuar a ter que ver com a questão da coesão territorial. Nós temos estado aqui a falar de IPSS, como é natural, mas convém não esquecer a outra família muito importante da economia social, que são as organizações de desenvolvimento local. Em muitos casos, e em excelentes casos, os dois papéis juntam-se, portanto, há excelentes IPSS que são excelentes organizações de desenvolvimento local e vice-versa. Mas, de qualquer forma, umas e outras têm as suas funções próprias, as suas missões específicas. No caso das IPSS, já aqui foi dito, portanto, o seu papel é essencialmente produzir e providenciar bens e serviços que são essenciais a uma vida humana condigna a pessoas que não os podem pagar pelo valor do seu custo. No caso das organizações de desenvolvimento local,
a sua missão principal é mais capacitar as pessoas, capacitar os territórios que estão em situação vulnerável. E há aqui, já existe, e convém que exista cada vez mais, uma complementaridade entre estes dois tipos de organizações. Eu julgo que tenho um gráfico a seguir, um esquemazinho a seguir que ilustra isso melhor. Se for possível passar para o próximo slide. É possível? Próximo slide, se for possível. Exatamente, portanto, este esquema que aí está, portanto, como eu disse, foi feito noutro âmbito, para outro trabalho, mostra para, neste caso, para as 86 organizações de desenvolvimento local associadas da Animar, que é uma organização que federa este tipo de organizações. Nós identificamos nesse conjunto de organizações 170 atividades e 772 valências destas atividades, e está aí a distribuição dessas valências, e portanto vê-se aí que claramente predomina nas organizações de desenvolvimento local as atividades de capacitação das pessoas e dos territórios, depois a defesa dos direitos humanos, a redução das desigualdades e a sustentabilidade ambiental, e depois fomentar o trabalho em parceria nos territórios nestas diferentes áreas. E portanto estas organizações já são, devem ser, e convém que sejam cada vez mais complementos muito importantes da atividade das IPSS, e as duas juntas combaterem esse problema das disparidades regionais que existem no nosso país. Último slide, o último, depois a ação sobre as conclusões. Neste estudo, nós acrescentamos, portanto, aos indicadores sobre a coesão social, territorial, começamos aqui a tentar produzir alguma coisa sobre o papel das IPSS para a melhoria dos níveis de saúde coletiva. Para já o que se fez foi compilar dados da Carta Social e chegámos à conclusão que as IPSS dos equipamentos na área da saúde que estão referidos na Carta Social, da Segurança Social, mais de 90%, quer em número de equipamentos, quer em capacidade de respostas sociais da área da saúde, estão nas IPSS. Acho que não é preciso mais número nenhum para ilustrar a importância muito grande que as IPSS têm em comunidades produtoras de serviços de saúde. Portanto, já é tempo, e julgo que já começa a ser cada vez mais o caso, das IPSS se sentarem também à mesa, não só da Segurança Social, mas também à mesa onde se discutem os assuntos da saúde pública deste país. Concluindo, outra vez, desculpem-me continuar a bater na mesma tecla e estar às tantas a ser aborrecido. As IPSS produzem 3 tipos de serviços com a natureza de bens públicos que são fundamentais para todos vivermos bem. Mais coesão social, mais coesão territorial, melhores níveis de saúde coletiva. Estes serviços têm que ser produzidos, têm custos de produção, as IPSS com certeza que têm que fazer tudo e mais alguma coisa que esteja ao seu alcance para financiar estes custos, mas não podem arcar com eles todos. O resto da sociedade tem que também ter aqui a sua parte. O desejável é que isso se fizesse por contributos voluntários dos cidadãos em trabalho, em espécie e em dinheiro, mas isso é pouco, são 6% para já. É preciso aumentar esta percentagem, mas essa percentagem não vai aumentar de um dia para o outro. E, portanto, é preciso que o resto daquilo que os utentes não podem pagar seja pago pelos cidadãos através de quem legitimamente os representa e dos impostos que os cidadãos pagam para esse efeito, mas sem que esse financiamento público seja desenhado e implementado com este vício que vem desde o tempo do Dom Afonso Henriques, que é o vício do centralismo. Não é? Este país nasceu por um ato de centralização do poder político, quando Dom Afonso Henriques disse à mãe e ao amigo da mãe para ir embora, e ali quem passaria a mandar era ele. Portanto, tem que haver mais participação, mais diálogo construtivo entre o Estado e estas organizações. Há aqui uma coisa que eu não pus no slide de propósito, porque não está neste estudo,
mas que eu deixo aqui para próximas edições deste trabalho ou para outro tipo de discussões, que é um quarto bem público muito importante que as IPSS também já produzem, podem produzir e nós podemos e devemos ajudá-las a produzi-lo cada vez mais, que é o elas serem um pilar importante da democracia participativa. Nós não podemos ter um regime democrático a funcionar bem se ele só estiver pendurado na democracia representativa. Também precisamos deste pilar que é a democracia participativa. E aqui, sem querer ser político, nem partidário, muito menos, o contributozinho que nós já começamos a dar, agora falando aqui pelo lado da Católica, é construirmos ferramentas e outro tipo de instrumentos que ajudem as IPSS e outras organizações de economia social a terem uma gestão cada vez mais transparente das suas organizações. Temos já até um pequeno instrumento que desenvolvemos nesse sentido e que tem estado a ser testado com instituições da CNIS e outras, e, portanto, tudo aquilo que forem passos dados no sentido de termos organizações que são geridas de uma forma mais participada, mais transparente, é um contributo muito importante que estas organizações podem dar para termos um regime democrático melhor. E Portugal e o resto do mundo precisa de mais democracia. E o que vemos por aí, infelizmente, em muitos sítios, não é essa, a perspectiva não é essa, e, portanto, também temos aqui, do lado das IPSS, algo de positivo a fazer e a contribuir para que Portugal e o mundo sejam um mundo melhor. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professora Américo Mendes, pela excelente intervenção e pelo valiosíssimo trabalho que tem vindo a desenvolver. E agora, para encerrarmos esta sessão, vou dar a palavra à senhora Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, a doutora Clara Marques Mendes. Faça favor. Acho que ninguém usou. Então, muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Padre Lino Maia, Presidente da Direção da CNIS, e agradecer-lhe imenso as palavras que me dirigiu, que só acrescentam responsabilidade à responsabilidade que eu já sinto no exercício destas funções, e isso também é bom, e agradeço imenso a confiança. Cumprimento também todos os representantes das mais instituições do setor social e solidário que aqui estão presentes, das mutualidades, das misericórdias, da Confecup, da CASES. Cumprimento o Sr. Presidente do IFP e o Sr. Presidente do ICE e cumprimento todos que aqui estão presentes. Um cumprimento muito especial, permita-me, ao Dr. Artur Santos Silva e, na sua pessoa, dizer que, de facto, é um gosto ver o trabalho que faz a Fundação La Caixa, esta intervenção social que tem, e, de facto, é de felicitar, e foi com enorme atenção que ouvimos, e acho que temos todos muito a aprender com aquilo que as instituições vão fazendo, quer as instituições do setor social, quer estas instituições que nos permitem, de facto, que todos em conjunto consigamos ter respostas mais eficazes. Por fim, um cumprimento à Sra. Deputada da Assembleia da República, peço desculpa que não a tinha visto aí, e sintam-se todos cumprimentados. Eu queria dizer que é, de facto, um gosto para mim estar aqui em nome do Governo. Agradecer ao Dr. Padre Lino Maia por me convidar para estar aqui nesta iniciativa. A Sra. Ministra manda os seus também respeitosos cumprimentos e dizer que desde a primeira hora que nós dissemos que viríamos a este momento, desde logo por uma razão muito simples, que é o reconhecimento da importância que estas instituições têm, que o setor social tem para este Governo. E o reconhecimento da importância que este setor tem para o Governo não pode traduzir-se apenas em palavras, tem que se traduzir em ações.
E é isso que nós estamos a fazer desde que tomamos posse, desde há 3 meses, no sentido daquilo que vimos a defender no passado. Não estávamos nestas funções, mas que lutávamos para que fosse feito, estamos a trabalhar para concretizar. Eu costumo dizer que, assim, não conseguimos fazer tudo de uma vez, mas, estabelecendo prioridades, nós vamos conseguir. Nós não podemos pôr tudo como prioritário, porque senão não fazemos coisa nenhuma. E, portanto, nós temos de estabelecer prioridades, e foi isso que o Governo fez desde a primeira hora. Desde a primeira hora que nós sabemos que estas instituições desempenham um papel fundamental de serviço público. Como aqui foi referido, coesão social, coesão territorial. Desde a primeira hora que nós sabemos, todos sabemos, que estas instituições, nas mais diversas valências, apoiam desde as crianças aos idosos. E desde a primeira hora também que nós sabemos que estas instituições têm problemas de sustentabilidade. E, portanto, temos que olhar para a questão, temos que olhar para esta situação, porque, efetivamente, se estas instituições se substituem ao Estado, porque é isso de que se trata, o Estado delega nestas instituições para fazerem uma função que é sua, portanto, se elas não falham com as pessoas, e tivemos um bom exemplo disso na altura da pandemia, uma saudação às instituições e também às autarquias, que tiveram um papel extraordinário no tempo da pandemia, que fizeram uma articulação também ela extraordinária, mas dizer que se estas instituições não falham com as pessoas, o Estado também não pode falhar com elas. E foi neste sentido que o Governo imediatamente constituiu um grupo de trabalho, que já estava previsto constituir, mas não tinha sido constituído, precisamente para irmos ao encontro daquilo que aqui hoje foi abordado, que é, nós temos que perceber exatamente quais são os custos das respostas que estas instituições dão. Porque só sabendo os custos dessas respostas, nós poderemos dizer que vamos fazer uma atualização justa. Porque ela tem que ser justa face a alguma coisa. E, portanto, nós entendemos que não devemos estar, que não é bom para as instituições, e nós não decidimos que é bom para as instituições porque nós achamos que não é bom para as instituições, mas sim porque as instituições nos fazem chegar há anos esta questão, é que a falta de previsibilidade é muito grave. Não só o problema da sustentabilidade, mas as dificuldades de prever qual vai ser a comparticipação no ano seguinte aumentam as incertezas. E, portanto, é isto que nós queremos priorizar. É encontrarmos, e estamos a reunir, estamos a conseguir, acho que vamos conseguir chegar a bom porto, estamos a conseguir fazer um trabalho sério, um trabalho como este também é um trabalho que muito ajuda o trabalho que estamos a fazer, o Governo e as instituições do setor, para precisamente encontrarmos a resposta. E depois disso, irmos àquele compromisso que o Estado tem com o setor social e solidário, que é o aumento da comparticipação, gradualmente chegando aos 50%. Mais uma vez reitero, não podemos fazer tudo de uma vez, mas vamos caminhar. E vamos caminhar com passos seguros, passos certos, porque acho que é bom para todos. É bom para o Estado e é bom para as instituições. E, sobretudo, um foco. É essencial para as pessoas. E porque quer o Estado, quer estas instituições estão ao serviço das pessoas. E, portanto, nós queremos, e desde a primeira hora, como referi, estamos a trabalhar nesse sentido, e esta é a base daquilo que será depois a lei, que o Sr. Primeiro-Ministro também se referiu, sobre a forma de financiamento, de finanças do setor social e solidário. E, portanto, este primeiro passo está dado. Nós estabelecemos um prazo para não estarmos a alongar muito em termos de decisão, porque lá está, a previsibilidade impõe-se e não queremos fazer uma atualização no final do ano. Portanto, nós queremos agora, a breve trecho, concluir este grupo de trabalho e depois percebermos exatamente quanto é que vai ser possível aumentar, com total transparência, de parte a parte, da parte do Estado, da parte das instituições. Acho que é assim que nós vamos conseguir trabalhar bem. Mas, além disso, e sendo esta até uma promessa eleitoral e estar em cumprimento, dizer que houve uma medida que já foi tomada, só vai ter efeitos para o ano, mas que é a questão da consignação de IRS por parte das pessoas, das famílias, que atualmente, como sabem, a consignação é de 0,5% e vai passar do próximo ano
passar a ser de 1%. Portanto, é também uma ajuda, o Estado não recebe tanto imposto, mas está na sua missão, certamente está a exercer a sua ação social. Entendemos que também é uma medida que vai, naturalmente, ajudar muito as instituições e gostaria também de dizer que o facto de nós nos preocuparmos com o setor social faz que nós, às vezes, tenhamos determinadas medidas que não têm tanta visibilidade. Mas eu quero aqui dizer que as instituições, eu sei que as instituições sabem que podem contar connosco, mas nunca é demais reiterar que nós, aquilo que aqui foi referido há pouco, nós lutamos pelo diálogo, nós queremos o diálogo, nós queremos fazer as alterações, nós queremos ajudar com as instituições, com as pessoas. E por isso é que quando nos foi sinalizado, por exemplo, tomamos posse e foi-nos sinalizado que havia um constrangimento, porque havia um compromisso de dar uma comparticipação ao setor social e solidário por utente em situação de demência, sempre que estivesse numa ERP, no centro de dia ou serviço de apoio domiciliário. Mas havia um constrangimento, e havia um constrangimento, independentemente de estar a dizer, não interessa, havia um constrangimento que provavelmente não foi perceptível quando foi tomada a decisão, é que a comprovação da demência tinha que ser feita por um médico do Serviço Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, neurologista ou psicólogo. Pois muito bem, só que nós temos que conhecer a realidade do nosso território e temos que conhecer também a realidade que temos atualmente na saúde. E, portanto, o que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos uma situação em que é um apoio que é fundamental para as instituições, mas que iria chegar ou muito tardiamente, ou até poderia nem chegar. Porque há pessoas que até poderiam, instituições que até poderiam desistir. As listas de espera para consulta nestas áreas são elevadíssimas. Nós fomos ver esse prazo, são elevadíssimas, efetivamente. E, além disso, há determinadas regiões do país que têm o constrangimento de não ter no Serviço Nacional de Saúde nem médico da especialidade de neurologia, nem psiquiatria. Pois, muito bem, com todo o rigor, com toda a transparência, nós decidimos que faria todo sentido ser justos, olharmos para a realidade do nosso território e então estabelecemos que sempre que não haja, num determinado concelho, que não haja médicos destas especialidades no Serviço Nacional de Saúde ou, havendo, as consultas excedam 60 dias, essa declaração possa ser emitida pelo médico do serviço privado. Não temos preconceitos ideológicos, estamos aqui para as pessoas, queremos trabalhar com as pessoas. E, portanto, isto é aquilo, são exemplos daquela que será sempre a nossa ação. Identifiquem-nos barreiras e naquilo nós estamos todos a trabalhar para o mesmo, estamos aqui para colaborar e estamos mais para ajudar na inovação, para ajudar nas novas respostas sociais. Nós temos em conjunto de mudar o paradigma do apoio domiciliário, nós temos em conjunto de conseguir um apoio domiciliário que as instituições prestem, articular com a saúde, o setor social, a saúde, porque com respostas desta natureza, nós vamos dar respostas também aos nossos idosos, às pessoas com deficiência, às pessoas dependentes que querem estar nas suas casas, nos seus meios habituais de vida, mas que têm um apoio domiciliário que, infelizmente, não é condizente com as reais necessidades. Contem connosco, estamos aqui para trabalhar, parabéns. Não agradeci ao Sr. Professor a apresentação do trabalho e, sobretudo, a execução do trabalho. É um trabalho que nos ajuda muito, também a nós, como aquilo que foi referido, para as decisões, para a tomada de decisões, mas eu sei que todos que aqui estamos em permanente diálogo e, mais uma vez, muito, muito obrigada pelo convite. Disponham sempre, felicidades e parabéns e muito obrigada pelo vosso trabalho. Em nome e com a autorização da Sra. Secretária de Estado, dá-se por encerrada esta sessão. Lá fora terão o livro que acabamos de apresentar. E só um pormenorzinho, a cor da capa do livro foi uma cortesia da CNIS ao BPI.